Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz a todos. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. E esse é o nosso momento da pregação. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitor. É um prazer poder estar aqui e poder fazer essa pregação de hoje para vocês. Meus queridos, hoje nós vamos explorar esse texto da serpente de bronze. Mas eu queria poder explicar do porquê, porque há um tempo atrás eu senti que meu coração estava bastante ingrato com Deus. Eu estava reclamando bastante para Deus e para as pessoas de como estava a minha vida. Ano passado, em julho, eu até fiz uma pregação sobre a frustração da comparação. Senti como meu coração estava invejando até outras pessoas. Então, esse foi um momento de julho do ano passado para cá, onde eu estudei bastante sobre temas como murmuração, ingratidão e gratidão a Deus. E é por causa disso que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo desse tempo. E isso me lembrou uma história também que aconteceu há 15 anos atrás, enquanto eu estava na escola. Estava na escola, um dia normal, na sala de aula, e na minha classe tinha uma menina muito rica para qualquer um dos nossos padrões. A pessoa morava numa casa muito grande, os pais eram empresários, a casa onde ela morava era num condomínio fechado, aqueles tops. A pessoa viajava muito para fora do país e a pessoa tinha condição de ir assim todos os dias, por exemplo, almoçar em restaurante, no shopping, coisas que a gente gostaria de fazer, né? O pai dela colecionava carros, então acho que isso já dá uma noção para a gente de qual era esse padrão, né, financeiro. E aí um dia essa menina precisou ficar um tempo a mais na escola depois do almoço e ela chegou e ela soltou assim na sala, né, num momento: nossa, eu odeio ter que comer marmita no almoço. Ela precisou ficar um tempo a mais ali na escola e pediu marmita, não podia almoçar no restaurante ou no shopping, e ela soltou essa: eu odeio comer marmita no almoço. E logo em seguida veio o silêncio. E um outro menino que era bem pobre da sala falou assim: eu queria ter o que almoçar hoje. E aquilo ficou no meu coração que eu falei: nossa, cara, não esqueço isso, faz 15 anos. E isso reflete muito bem como muitas vezes Deus nos dá bênçãos e às vezes a gente esquece delas. Para cada um de nós, se nós formos parar para pensar, Deus nos abençoa muito. Nos dá vida, saúde, emprego, relacionamentos, família, comida, um teto, uma casa, mesmo que ela seja alugada, e as bênçãos não param por aí. Mas o nosso coração pode se esquecer delas e a gente ficar extremamente ingrato e reclamando a Deus. Por isso que a pregação de hoje, a gente vai olhar esse texto da serpente de bronze, mas focado especialmente na reclamação ingrata de Israel. Reclamação ingrata de Israel e como Deus respondeu ao povo diante dessa reclamação. Bem, antes de ir para o texto, eu gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos e junto comigo nós fazermos uma oração. Bom dia, grandioso Pai, meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, porque já pudemos cantar algumas canções ao Senhor. Também pudemos, Pai, tomar da ceia, refletir na ceia, na morte e no sacrifício de Ti por nós. Refletimos também na oferta e nas letras das canções, Pai. Como o Robson também bem falou, que nós possamos louvar o Senhor, todos nós que respiramos, Deus. Santo Deus, que esse momento seja um momento de aprendizado, que os nossos corações estejam abertos para que a gente possa ouvir a Tua palavra, nossos ouvidos
abertos e atentos ao que o Senhor quer nos ensinar através dessa passagem, através daquilo que aconteceu com Israel no deserto. Santo Deus, conduza-me, mas que não seja eu, seja o Teu Santo Espírito me usando, Deus, para poder comunicar ao Seu povo, à Sua igreja aqui presente, meu Pai. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, nós vamos então para o nosso texto que está lá em Números, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 4 e vamos até o versículo 9. Diz o seguinte, Números 21 a partir do 4. Partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire essas serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém. Quero dar um pequeno contexto aqui antes da gente conseguir tirar algumas lições dessa passagem. Olha só o que está acontecendo. O povo foi tirado da escravidão do Egito e passou pelo deserto de Sinai por 38 anos ali caminhando. Eles já estão no final da caminhada deles de 40 anos, só falta mais 2 anos. Eles estão chegando perto da terra prometida. Eles estão agora, nesse momento, só um minuto, ali ó, no Monte Hor, que fala o texto. Estão no Monte Hor, pertinho da terra prometida. É provável que esse lugar que eles estão, dava para ver a olho nu a terra prometida de longe. Então eles devem estar animados para chegar lá. E aí eles pedem passagem para Edom. Eles pedem: Edom, nós podemos passar pela terra de vocês para chegar mais rápido na terra prometida? E Edom fala: não vão passar. Israel insiste mais um pouco e Edom ataca Israel. Então eles falaram: bom, não é para passar então, vamos achar um outro caminho. E eles contornam Edom e vão tentar passar então, e vão chegar na terra prometida através de Moabe, como está na flechinha aí mostrada. Esse é o contexto dessa passagem. E aí, o povo começa a ficar impaciente. Provavelmente há muitas razões pelas quais o povo fica impaciente, como o texto diz. Primeiro, eles estão há 40 anos, 39 anos, andando no deserto. Provavelmente é um lugar quente, é um lugar que está com pouca água. Eu até trouxe uma foto para vocês verem esse deserto que eles estão passando agora, essa terra. E provavelmente, acho que uma das coisas que mais frustraram eles é de ver a terra, tá perto da terra, e o povo de Edom fala: não vai passar por aqui. E eu acho que eles se frustraram pelo fato de Deus não ter intervido. Deus, por que o Senhor não sei lá, mata esse povo, deixa a gente passar por aqui, a gente trava uma guerra e passa por aqui? Mas o povo ficou impaciente com Deus. E o povo ficou impaciente com Moisés. Além disso, eles tiveram que voltar para o caminho do Mar Vermelho para poder dar esse contorno. E tudo isso é o contexto pelo qual esse povo ficou impaciente. Mas olha só que forte as palavras que o povo usou no versículo 5. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha que forte.
Novamente, o povo começou a reclamar e, da nossa perspectiva hoje, a gente entende que o povo estava reclamando de boca cheia, no sentido que Deus tinha libertado eles da escravidão do Egito. Esse povo era escravo por 400 anos e agora está livre. Esse povo está indo para conquistar uma terra que Deus deu para eles. Nesse caminho, Deus fez tanto milagres para eles. Deus abriu o mar vermelho, Deus livrou eles do exército do Egito, Deus deu comida para eles através do maná, não faltou. Ninguém morreu de fome nesse período, ninguém morreu de sede nesse período. Deus proveu tudo isso. Mas por uma ação, por uma impaciência, o povo murmura. E o povo peca contra Deus com isso, inclusive dizendo essa comida miserável. Sabe, isso relaciona muito com a história com que eu contei no início, não é mesmo? Às vezes, nós temos bênçãos e até privilégios na nossa vida e a gente consegue falar, eu odeio isso aqui, Deus, que o Senhor me deu. Eu detesto esse emprego que o Senhor me deu. Eu odeio acordar cedo para ganhar esse dinheiro que o Senhor está me dando. O meu salário é muito baixo. As roupas que eu tenho não gosto. Quantas vezes a gente não abre o guarda-roupa, está cheio, a gente fala, não tenho roupa para vestir. Nosso celular, às vezes a gente reclama porque ele está muito velho. Nosso computador, a gente reclama se ele trava demais. A gente consegue reclamar até se a gente fica 30 segundos no trânsito quando o sinal está fechado. E a gente consegue ficar em 30 segundos tão impaciente, tão raivoso, ingrato, que aquilo acaba com o nosso dia. Então, nós não precisamos ir muito longe para entender que a reclamação e a murmuração ingrata não é uma coisa só de Israel, mas é nossa também nos dias de hoje. Nessa sociedade do imediatismo, nós conseguimos reclamar até de coisas que nos atrapalham por 10 segundos, por 30 segundos, por 1 minuto. E reclamar de Deus por conta disso. A reclamação dos dias de hoje, ela também tomou roupagens diferentes. E eu queria que você avaliasse se você primeiramente é uma pessoa que frequentemente murmura, se você é uma pessoa que frequentemente fala mal das coisas que você tem, mas também que tipo de murmuração você faz. Às vezes nós somos do tipo de murmurador que solta pequenos comentários. Nossa, que negócio que não presta. Nossa, como eu odeio isso aqui. Ou às vezes nós somos o tipo de reclamão que faz comentários de brincadeira, comentários de ironia, mas que é para alfinetar as pessoas. E no fundo é uma brincadeira de verdade, né? E fala sobre algo que a gente está sentindo e pensando e somos capazes de ferir outras pessoas por brincadeirinha. Nossa reclamação também pode virar espiritual, no sentido, não, eu só estou desabafando com você o que eu estou sentindo no meu coração. Mas a forma com que a gente fala é totalmente desrespeitosa com outra pessoa, desrespeitosa com Deus, ingrata e fere. Não é um desabafo no sentido de edificar aquele que está ouvindo ou para a gente cuidar dos corações, cuidar do nosso próprio coração. Não é um desabafar para se curar, é para ofender muitas vezes. Qual tipo de reclamação você costuma ter? Que você possa parar para pensar nisso. Se na sua semana, ou no seu ano, no seu mês, você tem murmurado de coisas que são bênçãos de Deus e privilégios que Deus tem te dado. E uma curiosidade, vocês sabiam que esse deserto que Israel está passando aqui foi cenário desse filme aqui, não sei se dá para ver, Perdidos em Marte. Então aquele filme de ficção científica Perdidos em Marte foi cenário onde esse deserto passou.
foi gravado, né, nesse deserto, porque esse deserto tem muita característica de uma coisa meio alienígena, uma coisa meio de Marte, meio extraterrestre. Inclusive, para os fãs de Star Wars, também foi gravado aqui cenas de Star Wars. Fica aí uma referência para vocês de como conectar a Bíblia com algumas coisas da nossa cultura. Mas partindo aqui para a próxima parte, olha só o que aconteceu. O povo murmurou, então Deus enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Essa região, fui pesquisar um pouco mais para entender, essa região realmente é cheia de cobras. Da parte lá de cima, que é a Síria, até embaixo, que é a Arábia, tem mais ou menos 40 espécies de serpentes aqui. Além de lagartos, escorpiões venenosos também. Então é uma região que realmente tem esse tipo de animal aqui. E Deus usou para castigar o povo. Inclusive, se você não trouxe aqui foto, mas se você procurar na internet, você consegue ver inclusive as prováveis espécies que picaram os israelitas. Porque combinando o tempo que eles passaram aqui, combinando o local que eles estão, combinando também a periculosidade dessas cobras que picavam e o povo inclusive podia morrer, as pessoas conseguem chegar em espécies específicas de cobra que atacaram os israelitas. Olha só que interessante. Mas eu queria chegar no ponto principal aqui com vocês dessa pregação. É a gente pensar por que Deus enviou serpentes. Por que será que Deus enviou serpentes para atacar o povo? E não é só porque tem serpentes nessa região, é por um outro motivo. E para explicar isso melhor, eu gostaria que a gente pudesse entender um conceito que a Bíblia explica, mas também muitos sábios judaicos exploram isso em vários textos antigos judaicos, que é um termo chamado medida por medida. Inclusive, até coloquei no original aí para vocês verem em hebraico. O que isso significa? Significa quando a punição que Deus dá é correspondente ao pecado do povo. Quer ver alguns exemplos que isso acontece na Bíblia? Por exemplo, quando Jesus fala, à medida que medirdes, você será medido. Se você julgar, você será julgado. Se você não perdoar, você não será perdoado. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você for misericordioso, como diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A Bíblia está cheia dessas medidas por medidas. E na verdade, olha só que interessante, por que então Deus mandou cobras para picar o povo? Porque com os lábios o povo feriu a Deus. Então Deus mandou cobras que com os lábios, com a boca, feriram o povo. Essa é a razão. Deus queria mostrar o seguinte, que eu queria trazer para vocês o objetivo principal para vocês. Deus queria mostrar que a murmuração, a reclamação, não é simplesmente um hábito. Ou melhor, não é um mau hábito. É um pecado venenoso que fere, primeiro a Deus, mas fere as pessoas à volta. Pensa, se essa murmuração começou com uma pessoa, e uma pessoa reclama, a outra escuta e começa a reclamar também, e aquilo vai enchendo o coração das pessoas. É assim que a murmuração funciona. A murmuração é tóxica e a gente precisa ter essa consciência conosco. Você é uma pessoa reclamona? Você é uma pessoa que murmura frequentemente para outras pessoas sobre a sua situação? Ou melhor até, você conhece alguém que é murmurador? Já ficou perto de alguém que murmura o tempo todo? Como é pesado o clima perto dessa pessoa? Você não consegue ficar ali por muito tempo, porque até as coisas boas se transformam em ruins. Você fala uma novidade, a pessoa coloca para baixo. Você fala um fato, a pessoa consegue
achar alguma crítica nesse fato que você fala. Isso é cansativo. Isso às vezes mostra ingratidão. Isso às vezes mostra inveja. Isso às vezes mostra falta de fé, entre outras coisas. Não vamos subestimar a reclamação e o que ela pode causar na nossa vida e na vida das pessoas. Qual foi a solução que Deus deu? Deus falou o seguinte: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca em cima de um poste, quem olhar será curado. Acho que é importante também explicar uma coisa para vocês, antes de continuar aqui. Existe uma diferença entre reclamar e lamentar. É importante fazer essa divisão. Porque senão a gente pode pensar, nossa, mas Vitor, eu não posso falar de nada? Eu não posso levar as minhas dores, o que eu estou sentindo para Deus ou para alguma pessoa? Pode. Mas isso não deveria ser feito de uma forma reclamona, murmuradora, mas sim como um lamento, um clamor. E qual a diferença dessas duas coisas? O lamento eu levo para Deus com fé. O lamento eu procuro ajudar o meu coração através da fé, através das pessoas para curar essa ferida que está no meu coração. Algo triste aconteceu, eu levo para Deus, eu oro sobre isso, ou eu recebo ajuda através de conselhos e eu ajudo meu coração a ficar bem. Qual é o ponto da reclamação? Eu solto a torta direita, sem cuidado, não existe fé, não existe gratidão, levamos de qualquer jeito para qualquer um que queira ouvir, como se a gente não tivesse papas na língua, né? Como se diz. E isso é pecaminoso. Que a gente possa entender a diferença, então, do lamento para a reclamação. Amém, igreja? Amém. Olha só que interessante, então, o que Deus faz. Deus fala para o povo erguer, ou melhor, Moisés ergueu uma serpente de bronze. E quando o povo olhar para essa serpente, eles serão curados. Sabe o que isso significa? Significa que o povo deveria olhar para a serpente, que era um instrumento de punição de Deus para eles, e falar: essa serpente veio por conta da minha reclamação, por isso que Deus mandou. E agora eu tenho que enfrentar de frente aqui o meu julgamento, olhar para isso. Deus queria que o povo tivesse fé e arrependesse dos seus pecados, e que o povo então pudesse ser curado através disso, enfrentando, olhando para a punição deles. Olha só que interessante. Não foi por acaso que Deus usou uma serpente de bronze para levantar, mas também há algo por trás disso. Porque Jesus parafraseou e usou essa mensagem para trazer algo mais profundo. Vamos ver o que Jesus disse em João 3, 14 e 15 e o que isso significa para nós nos dias de hoje. João 3, do 14 ao 15, olha só o que Jesus diz. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus agora pega essa imagem da serpente e fala: olha, sabe por que aconteceu aquilo? Para tipificar o que aconteceria comigo na cruz. O que é a cruz? É o objeto de punição de Deus para o pecado. Jesus, assim como a serpente, precisava ser elevado no objeto de punição nossa, para que nós, quando olhássemos para a cruz, fôssemos curados. Esse é o significado dessa passagem. Jesus e Deus espera que a gente, fazendo essa conexão, consiga tirar
o meu pecado, a minha murmuração, a minha reclamação, a minha incredulidade, a minha ingratidão, levou Jesus à cruz. Eu preciso olhar agora, enfrentar o julgamento que era para mim, mas foi colocado para Jesus, para que eu possa me arrepender dos meus pecados e ser grato por Deus. Obrigado, Jesus, porque eu podia ser essa pessoa que estava na cruz. Eu merecia a punição, mas o Senhor livrou-me dessa punição. E até o contrário, me deu a chance de ser salvo, de ter a vida eterna através desse sacrifício de Jesus. Jesus espera, então, que nós possamos agora olhar para a situação da nossa vida e tudo que acontece nela, até os imprevistos, até aquilo que nos deixa impaciente, até aquilo que nos deixa com raiva, aquilo que foge dos nossos planos. Jesus espera que olhemos agora para a cruz com gratidão, porque Deus tem cuidado de nós. Igreja, nesse caminho meu de julho para cá, como eu falei para vocês, eu senti o meu coração muito ingrato com Deus, ingrato com tudo que Deus tem feito por mim, com o emprego que Deus tem me dado, com as bênçãos da família que Deus tem me dado, com o meu casamento, com a faculdade que eu tenho feito hoje, com o salário que eu tenho, comparado isso com outras pessoas e soltar várias murmurações, várias reclamações. Conversei com algumas pessoas que aqui têm conversas de discipulado comigo, parcerias de discipulado, e expressei isso. Eu tenho visto inveja no meu coração. E o que eu fiz para poder lidar com isso? Eu busquei a Deus, orei a Deus por esse pecado, também busquei meus irmãos, e orei: Deus, eu quero ter um coração mais grato. Eu quero conseguir olhar para as coisas que o Senhor me deu, que são bênçãos, e poder, de fato, me alegrar com isso, Deus. Ajuda-me. Nesse momento, até agora, eu tenho me dedicado várias vezes, intencionalmente, propositalmente, a estudar sobre gratidão. E eu cheguei nessa passagem que eu queria poder compartilhar com vocês. Olha o que Paulo fala, ele dá um direcionamento para nós do que fazer em relação à ingratidão e como a gente chega na gratidão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, Paulo diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Pois esta é a vontade de Deus para vocês, em quem? Em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Em Cristo Jesus, vocês podem dar graças em todas as circunstâncias, inclusive enfrentando perseguições, enfrentando situações difíceis no trabalho, enfrentando situações difíceis na sua família, situações pessoais suas. Você pode enfrentar, e nós podemos enfrentar, porque Jesus morreu na cruz por nós. E Ele deu tantas coisas para nós, irmãos. Essa família maravilhosa de discípulos. Deus nos deu esse local. Deus nos deu a salvação em Jesus. A oportunidade de mudarmos as nossas vidas, de nos arrependermos dos nossos pecados, viver uma vida nova a partir de agora. E quantas outras bênçãos Deus nos tem dado para você. Eu, inclusive, queria te desafiar a você fazer uma lição essa semana. Se você percebe que em alguma área da sua vida, ou em algum momento, você luta com ingratidão, ou com murmuração, reclamação, inveja, algo relacionado a isso, que você possa parar para pensar essa semana: onde eu estou sendo assim? Por que, Deus, meu coração está dessa forma? Deus, ajuda-me. Clame a Deus, ajuda-me, Deus, a poder ter um coração mais grato.
e que você possa tirar a maior parte do seu tempo de oração apenas agradecendo a Deus. Foi isso que eu fiz, irmãos. Busquei oração a Deus, busquei fazer tempos de leitura, de oração, de estudo em cima de gratidão. E 90% do tempo que eu passava orando era apenas lembrando a Deus todas as bênçãos que Deus tem me dado. Sabe, isso foi importante para o meu coração ter uma outra perspectiva. Porque muitas vezes a gente só está pensando no problema. A gente só está pensando em crítica. A gente só está pensando naquilo que não está conforme os nossos planos. E não conseguimos parar 5 minutos para pensar o que Deus tem feito de bom para nós. Eu queria partir para considerações finais, para que a gente possa pegar alguns pontos, recapitular alguns pontos dessa pregação. Primeiro, que a gente possa lembrar que reclamação, murmuração, não é simplesmente um mau hábito, não é simplesmente um comentário, uma brincadeira, mas é aos olhos de Deus um pecado. Que se você luta com isso, tem essa dificuldade, você possa olhar e entender o que está por trás do seu coração. É ingratidão, é inveja, é o quê? Falta de fé. Olhe mais profundamente no seu coração. Por que isso tem acontecido? Segunda coisa, que a gente possa lembrar que a murmuração, reclamação, ela fere as pessoas e fere Deus principalmente. Foi isso que levou Jesus à cruz, o nosso pecado. Dentre eles, murmuração, impaciência, gratidão e assim por diante. Possamos lembrar-nos, não é saudável que a gente fique à torta direita falando e reclamando das coisas. Pelo contrário, que a gente possa cultivar um coração de gratidão. Um coração que ao invés de falar, Deus, sei lá, meu tênis está ruim, eu posso falar, Deus, obrigado porque eu tenho tênis. Deus, não tenho roupa para vestir. Não, perdão, Deus, tenho roupa, eu só não estou sabendo escolher muito bem qual delas eu vou colocar hoje. Que nós possamos transformar os nossos comentários para edificar as pessoas ao nosso redor. Se você é uma pessoa reclamona, lembre disso, que você pode estar sendo o ponto ruim do ambiente que você está e está afetando muitas pessoas com seus comentários. Isso é muito ruim. Não é o que Jesus espera de nós. Terceiro ponto, e último, como se arrepender então do pecado de reclamação? Isso exige de nós profunda mudança. Porque isso às vezes é um hábito enraizado em nós. Como nós vamos mudar? Com uma profunda mudança olhando para a cruz. Olhe para a cruz e veja os seus pecados. Veja o sacrifício de Jesus por você. Que isso possa gerar gratidão. Que isso possa lembrar de todas as bênçãos que Deus tem te dado. E cultive hábitos a partir de agora de orar mais sobre gratidão. Tirar um bom tempo de oração só agradecendo. Ou tirar vários dias da semana só para agradecer a Deus. Faça tempos com Deus, tempos de leitura, de oração em cima desses assuntos. Eu recomendo principalmente sobre gratidão. A graça de Deus, esses temas curam a nossa alma, no fundo. Por fim, eu não sei como foi a sua semana, ou como foi o seu mês, que você possa avaliar, será que eu feri alguém com os meus comentários? Será que eu feri alguém, além de Deus, com os meus comentários? Faça essa autoanálise e pense se você tem que pedir perdão para alguém essa semana ainda, pelo que você falou e feriu essa pessoa. Isso é muito importante. O arrependimento começa daí, quando a gente pede perdão para Deus e reconhece aquilo que a gente fez de errado. Amém, igreja? Amém. Essa foi a pregação de hoje sobre a serpente de bronze e sobre o que a murmuração é de fato.
que a murmuração é, de fato, aos olhos de Deus. Para finalizar, eu vou fazer uma oração para nós. Senhor Jesus, Pai amado, muito obrigado por esse momento de pregação. Muito obrigado pela lição que o Senhor nos deu sobre a serpente de bronze. Como isso se relaciona com a nossa vida, com a vida de Israel, com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus na cruz. E como nós podemos tirar lições dessa história para a nossa vida. Senhor, cura o nosso coração da reclamação. Cura o nosso coração da murmuração, Deus. Transforma as nossas dores em lamento, Deus. Ajuda-nos a ter sabedoria de como compartilhar isso, tanto com o Senhor, mas também com as pessoas ao nosso redor. Para que nossas palavras não sejam como veneno de uma serpente, de uma víbora, Pai. Mas sejam palavras que curam, que edificam, que amam as pessoas ao nosso redor. Seremos mais parecidos contigo, Jesus, quando fizermos isso. Ajuda o nosso coração, que é tão pecador, Pai. Eu também te oro para que nós tenhamos um ótimo restante de culto, louvando e adorando ao Senhor. E uma semana abençoada, Pai, em reflexão sobre gratidão e sobre reclamação e murmuração. Oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.